Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Paulo Henrique e hoje trago para vocês aqui 5 questões comentadas e gabaritadas de vestibulares da UES. E aí, se você ainda não é inscrito no meu canal, já te convido a se inscrever clicando aqui embaixo, ó. E aí, se você gostar do vídeo, não se esquece de deixar aquele like, pois ajuda demais o nosso canal, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, vale ressaltar que sempre que a gente vai fazer uma prova, seja uma prova de vestibular, seja um concurso público, seja uma seleção, a gente sempre se depara nas primeiras folhas aí com uma parte exclusiva para as instruções. No vestibular da UES não é diferente. Então a gente se depara logo de cara aí com uma parte que diz assim, atenção. Né? E aí fala o seguinte, ó, esse caderno de prova contém uma questão de redação e 45 questões objetivas de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma. E a gente tem 10 questões de língua português e aí 5 questões para os outros objetos do conhecimento, totalizando aí 45 questões. Pessoal, essa prova ela tem uma duração aí de 4 horas, certo? E aí vamos fazer o seguinte, ó, vamos imaginar que você reserve aí 1 hora para estar fazendo a sua redação. Então te restam agora 3 horas para que você divida de forma igual para 45 questões. E aí, se você dividir 180 minutos, que no caso são 3 horas, para 45 questões, a gente vai ter aí um total de 4 minutos por questões, beleza? Então agora vamos dar início aqui à resolução das nossas questões. E a gente começa aqui com a questão 44, uma questão do vestibular de 2020, para a modalidade à distância nos cursos de licenciatura plena e bacharelado. E a questão 44 diz o seguinte: na aula de matemática, o professor desafiou os alunos a encontrarem todos os anagramas da palavra combinar, em que as letras C e R sempre estivessem juntas nessa ordem. O aluno Marcelo respondeu corretamente ao desafio, encontrando um total de palavras igual a... Pessoal, antes de tudo, eu gostaria de dizer aqui para vocês que um anagrama, digamos assim, seriam as possibilidades de formar uma outra palavra utilizando as mesmas letras desta. E aí não importa se essa vai ter um significado ou não, tudo bem? Então, pessoal, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aí um fatorial para que a gente encontre a nossa resposta, tudo bem? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras para que a gente possa fazer aí um fatorial. Então, se a gente quisesse saber quantos anagramas essa palavra forma, a gente faria aí 8 fatorial, a gente encontraria sem problemas. Mas, o que acontece, pessoal? A questão diz que C e R devem vir obrigatoriamente juntas nessa ordem, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos entender que C e R juntos, elas compõem apenas uma letra, digamos assim. Então, vamos fazer o seguinte, ó, combinar tem 8 letras, mas a observação aí, ó, obrigatoriamente elas devem estar juntas. Dessa forma, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vai totalizar aí 7 espaço para que a gente possa estar aí botando as nossas letras, beleza? Então, na primeira a gente pode pôr aqui, por exemplo, C e R, na segunda um O, um M, um B, um I, um N e um A. E aí, pessoal, vale ressaltar que o espaço posterior, ele não pode ser utilizado a letra que foi utilizado anteriormente. Por isso que nessa primeira opção a gente tem as 7 possibilidades. Então, como a gente já usou aí, por exemplo, o C e o R, no nosso próximo espaço aqui a gente não vai poder utilizar CR. Então a gente vai ter o quê? Mais 6 possibilidades. A gente já usou aí 2 letras. O que é que a gente vai fazer agora? Ó? No próximo 5 e assim sucessivamente. 4, 3, 2 e 1. E aí, pessoal, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Simplesmente uma multiplicação entre todos esses números, totalizando para a gente aí 5.040, ou seja, a resposta letra D, beleza? Vamos lá, pessoal, novamente, questão 12, questão do vestibular novamente de 2020, a questão diz o seguinte, ó, a soma de todos os números naturais ímpares entre 0 e 2020 é... Pessoal, de cara a gente percebe aí que aí vai se tratar de uma progressão aritmética, né? Onde a gente tem que definir aqui primeiramente o conjunto dos números naturais ímpares compreendidos entre 0 e 2020. Né? O primeiro número natural ímpar aí pra gente é o número 1. E o último, pessoal, é o 2019. Então, pessoal, a gente definiu aqui o conjunto, sendo ele 1,
3, 5, 7 e assim sucessivamente até que se chegue em 2019. Para resolver essa questão, pessoal, basicamente a gente vai ter aí dois passos. Onde primeiro, a gente vai estar encontrando aí o termo geral da PA, certo? Que é dado por essa fórmula aqui, onde a N é o nosso termo geral, ou seja, é o último termo dessa PA, A1 seria o primeiro termo, N o número de termos e R a nossa razão. Pessoal, uma coisa que é de suma importância, que eu vou sempre estar alertando vocês aqui. Os dados da questão, pessoal, eles são de suma importância. Então, sempre que você estiver fazendo uma questão de matemática, anote o máximo de informação possível, pois isso vai te ajudar demais na hora de resolver as suas questões. Beleza? Então, a gente tem como dado aqui dessa questão, a N, que seria 2019, que é o nosso último termo, o nosso primeiro termo, que é 1, o número de termos é o que a gente está procurando aí, e a razão é igual a 2. Então, pessoal, não tem mais segredo. Feito isso, a gente vai ter que simplesmente substituir nessa nossa fórmula do termo geral, onde a N aí é 2019, a 1, que é o nosso primeiro termo, é 1, mais N menos 1 vezes a razão, ou seja, vezes 2. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Perceba que eu repeti aqui o 2019 igual a 1, e eu vou trabalhar apenas com esse produto, ó, aplicando aí uma distributiva, onde 2 vezes N é igual a 2N e 2 vezes menos 1, isso é igual a menos 2. Beleza? O que é que eu fiz aqui agora, pessoal? Ó, eu vou trabalhar com essa parte aqui que não possui variável. Então, 1 menos 2, isso resulta para a gente em menos 1. Quando eu passo esse menos 1 para o outro lado da igualdade, ele passa positivo. Ou seja, 2019 mais 1. Isso vai ser igual a 2N, beleza? Então, pessoal, agora eu vou isolar aqui a nossa variável N e vou passar o 2 dividindo o 2020 para o outro lado. Ou seja, 2020 dividido para 2, isso é igual a 1010. Pessoal, não acabamos ainda a nossa questão. A gente fez aqui o primeiro passo, onde a gente encontrou o número de termos dessa PA. E isso é necessário que a gente possa aplicar aí numa outra fórmulazinha, que a gente vai fazer agora, da soma dos termos de uma PA. Então, pessoal, a fórmula é essa. A soma dos termos de uma PA é dada por o primeiro termo mais o último termo, isso tudo vezes o número de termos dividido por 2. Então, pessoal, com os dados já anotados, o que a gente vai ter que fazer aqui é simplesmente substituir. Ou seja, 1 mais 2019 vai totalizar aí 2020, isso vezes 1010, tudo isso dividido por 2. Observe aqui, pessoal, 2020 vezes 1010, isso é igual a 2.040.200. E se a gente dividir isso para 2, a gente vai encontrar aí 1.020.100, ou seja, resposta letra B. Vamos resolver aqui agora, pessoal, a questão 45, novamente do vestibular de 2020. Uma questão envolvendo aí área e volume do cilindro, beleza? E a questão fala o seguinte, ó. Considere um cilindro circular reto, C, com raio de base medindo 3 metros e a altura medindo 4 metros. Assim, é correto afirmar que a razão entre o valor do volume e a área da superfície total do cilindro C é igual a... Então, pessoal, primeiro de tudo, nessa questão é super importante que você tenha aí em mente uma noção do cilindro e a sua planificação, certo? E se a gente fizer a planificação do cilindro, a gente vai ter duas circunferências e a gente vai ter também um retângulo. Então, pessoal, novamente vamos anotar aqui os dados da nossa questão, pois isso vai ajudar demais na hora da gente resolver, certo? Onde o nosso raio aí é igual a 3 e a altura é igual a 4. Outra coisa, pessoal, o volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura. No que se diz respeito à área do cilindro, a área total desse cilindro, a gente vai ter que calcular primeiramente a área lateral. Como a gente pode ver aí na representação, é um retângulo, e a gente calcula a área do retângulo base vezes a altura. E aí, em seguida, a gente vai fazer o que? Calcular a área da base. E a base, pessoal, é uma circunferência, então a gente vai calcular aí πr ao quadrado, certo? Uma observação, pessoal, a gente vai ter duas circunferências. Então, quando a gente for calcular a área total, como a gente pode ver aqui embaixo, a gente tem o que? A área lateral mais 2 vezes a área da base, beleza? Então, pessoal, a área lateral é dada por base vezes a altura, e como a gente pode ver aqui na nossa representação, a nossa base, ela vale o quê? 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes r, e ainda vezes h, que seria a nossa altura aí, beleza? Então, só substituindo aqui, ó, quem seria o nosso b?
a nossa base, né? 2 vezes π é 2π, vezes 3, que seria o nosso raio, 6π, e 6π vezes 4, que seria a nossa altura, 24π, beleza? Então, pessoal, como a questão não deu nenhum valor para π, então a gente vai deixar da maneira como está, tudo bem? E aí a gente vai entender mais à frente o porquê disso. Já calculamos a área lateral, então vamos agora calcular aqui a área da base. E a área da base é dado aí por πr ao quadrado. Como a questão não deu valor de π, como eu já havia comentado, então, pessoal, simplesmente a gente vai ter que trabalhar aí com r ao quadrado. Ou seja, o nosso raio equivale a 3, então 3 ao quadrado isso é igual a 9. Portanto, a área da base é igual a 9π. A questão ainda não acabou, pessoal. A gente ainda tem que calcular o volume do cilindro. Mas primeiro, vamos calcular aqui a área total desse cilindro, beleza? Onde a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então tudo que a gente vai ter que fazer aqui é simplesmente substituir. Ou seja, a área total vai ser igual a 24π, que a gente já descobriu aqui, mais 2 vezes 9π, que seria a área da base. Ou seja, 24π mais 18π, isso vai resultar para a gente aí em 42π. Pessoal, guardem esse resultado, guardem esse valorzinho que a gente vai aplicar mais à frente, quando a gente descobrir o volume do cilindro e a gente aplicar aí a razão entre essas duas medidas, beleza? Então, pessoal, o volume do cilindro, como a gente já havia visto, é dado pela a área da base vezes a altura. Como a área da base é 9π e a altura é 4, simplesmente vamos ter que fazer aí uma multiplicação de 9π por 4. E isso vai resultar para a gente aí 36π. Tudo que a gente vai ter que fazer agora é a razão entre o volume do cilindro e a área total dele, tudo bem? Então a gente viu aqui que o volume do cilindro vale 36π e a área total do cilindro 42π. Pessoal, se a gente simplificar essa fração por 6, a gente vai encontrar o quê? 6 sétimos, ou seja, resposta letra B. Vamos a mais uma questão, a questão 2 aí do vestibular de 2019.2, da segunda fase, o primeiro dia, onde a gente tem aí redação e matemática, beleza? Questão 2 diz o seguinte, ó. A medida em metros do lado de um quadrado, onde o comprimento de cada uma das diagonais é 2 metros, isso é igual a... Pessoal, sempre quando a questão fala sobre uma figura geométrica, é importante que você desenhe essa figura, que você faça a representação dela e aí você vai aplicando os dados em cima dessa figura que você desenhou, beleza? Isso vai te ajudar demais na hora de resolver a sua questão. Então, pessoal, a gente tem aqui um quadrado, certo? Um quadrado ele possui todos os seus lados iguais, a gente já sabe disso. E a nossa diagonal ela vai de um vértice a outro vértice oposto a esse, certo? E aí na questão diz que essa diagonal ela equivale aí a 2 metros. Então a gente tem que calcular aqui, na verdade, os valores dos lados. E como é um quadrado, esses lados são iguais. Ou seja, eu vou dizer que um vale x e o outro vale x. Pessoal, nessa questão, eu vou te dar dando uma dica que pode te ajudar na hora de você estar resolvendo as outras questões. Beleza? Então, pessoal, como é que a gente vai resolver isso, certo? Através do teorema de Pitágoras, onde a gente tem que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu disser que a nossa hipotenusa aí, ela equivale a C, e os nossos catetos é A e B, então a gente simplesmente vai ter que substituir, pessoal. Ou seja, x ao quadrado mais x ao quadrado, isso vai ser igual a 2 ao quadrado, que seria a nossa hipotenusa. Pessoal, se a gente tem aí x ao quadrado mais x ao quadrado, a gente tem, na verdade, ó, 2x ao quadrado, e isso vai ser igual a 2 ao quadrado. Só resolvendo aqui, pessoal, o 2 ao quadrado é igual a 4. E o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando com o meu x ao quadrado e vou passar ele para o outro lado da igualdade para dividir o 4 aí. Ou seja, 4 dividido para 2, isso é igual a 2. E x ao quadrado, então x ao quadrado vai ser igual a 2. Então, pessoal, isso implica dizer que x vai ser igual a raiz quadrada de 2. Ou seja, resposta letra A, beleza? Pessoal, vou explicar para vocês aqui agora uma forma que poderia te ajudar demais na hora de resolver a tua questão. Nem sempre você vai saber do que se trata uma questão, de como se calcular, mas você tem uma certa noção. Então o que é que você faz? Nesse caso aqui você poderia pegar as alternativas, que são 4, e ir aplicando no valor de x e tentar encontrar o valor da hipotenusa, que seria 2. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Ó.
Então vou pegar a primeira alternativa, letra A, onde equivale a raiz quadrada de 2, que é a nossa resposta. Então vamos supor que a gente não saiba disso, que a gente vai resolver ela agora. Então a gente tem o que? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então dessa vez, pessoal, eu não botei a hipotenusa valendo 2, eu deixei ela valendo Czinho aí. E eu substituí os meus catetos valendo raiz quadrada de 2, que é uma das nossas alternativas. E o que é que acontece? Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, pessoal, observe uma coisa. Se eu tenho uma raiz quadrada de uma potência ao quadrado, o índice ele cancela com o expoente, restando para a gente apenas 2. Ou seja, 2 mais 2, isso é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, 4 é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí se eu passar esse expoente para o outro lado em forma de raiz, a gente tem aí que C vai ser igual a raiz de 4, ou seja, isso vai ser igual a 2. Então a gente pode observar que a nossa hipotenusa é igual a 2, então bateu com o nosso resultado, então resposta aí, letra A, beleza? Pessoal, se você gostou desse macete, comenta aí embaixo e diz que vai utilizar na hora que você estiver fazendo as suas resoluções, beleza? Vamos resolver aqui agora, pessoal, a questão 5 do vestibular de 2020 na modalidade à distância, beleza? E a questão 5 diz o seguinte, a medida em graus do maior dos ângulos internos de um triângulo, cujas medidas dos lados são, respectivamente, 3 metros, 5 metros e 7 metros, Pessoal, quando a gente tem um triângulo onde a gente tem o valor dos 3 lados, mas a gente não sabe nenhum dos seus ângulos internos, a gente vai ter que estar aplicando aí a lei dos cossenos, beleza? Então, pessoal, como eu falei para vocês, quando a gente tiver uma questão que ela fale sobre alguma forma geométrica, é super importante que você esteja representando ela aí na sua prova, pois isso vai te ajudar demais, beleza? Então, pessoal, temos aqui a representação deste nosso triângulo, certo? Onde os seus lados são aí 3 metros, 5 metros e 7 metros, respectivamente. Onde eu vou denominar aí que o meu A é o lado que equivale a 7, o B é o lado que equivale a 5 e o seu lado que equivale a 3, certo? E como a gente quer saber a medida do maior ângulo, pessoal, a gente pode perceber aí que o maior ângulo é o ângulo beta, certo? Então vai ter que utilizar a lei dos cossenos da seguinte maneira: A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de beta, beleza? Então, pessoal, tudo que a gente vai ter que fazer aqui, é simplesmente substituir, beleza? Então, A ao quadrado é o nosso 7, está aqui. 5 ao quadrado é o nosso B aqui. C ao quadrado é o nosso 3, menos 2 vezes B vezes C, ou seja, vezes 5, vezes 3, vezes o cosseno de beta, que é o que a gente quer descobrir aí, beleza? Então, pessoal, 7 ao quadrado, isso é igual a 49, vai ser igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais 3 ao quadrado, que isso é igual a 9, menos 2 vezes 5 vezes 3, isso é igual a 30, vezes o cosseno de beta. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou pegar esse menos 30 cosseno de beta e vou passar ele para o outro lado da igualdade, invertendo o seu sinal. Ou seja, ele vai passar aí 30 cosseno de beta. Isso vai ser igual a 25 mais 9, que é igual a 34. E o 49, que estava do outro lado da igualdade, positivo, ele vem para cá, só que agora é negativo. Ou seja, 34 menos 9, isso vai ser igual a 15, certo? E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos isolar aqui o cosseno de beta e vamos passar o 30 para o outro lado, só que agora para dividir o menos 15. Ou seja, menos 15 sobre 30, se a gente simplificar tudo por 15, a gente vai encontrar menos 1/2. E aí, pessoal, acredito que você que é aluno do ensino médio e que já tenha assistido às aulas de trigonometria, você vai ter aí visto essa tabela em algum momento da sua vida. A tabela do seno, cosseno e tangente aí desses ângulos que a gente mais utiliza, que é o ângulo de 30 graus, 45 e 60, beleza? E aí, pessoal, a gente pode observar que na tabela aqui do cosseno de 60 graus, ele equivale a 1/2, certo? E aí a gente tem os ângulos que eles são côngruos, ou seja, se a gente tiver aqui uma circunferência, por exemplo, e a gente observar onde é que está o nosso cosseno de 1/2, ele está em cima dos 60 graus. Então, pessoal, se a gente observar nessa reta aqui, quem é que equivale a 60 graus? O 120. Então, pessoal, nossa resposta só pode ser aí 120 graus. Beleza? Ei, menino,
tá inscrevendo no meu canal? Se inscreve aí embaixo, ó. Dá aquele like. Você que assistiu o vídeo até o final e tem vontade de aprender sobre outras questões de vestibulares da UES, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link de onde eu baixei essas provas, que foi do próprio site da UES. E aí eu te indico, pessoal, que vocês baixem essas provas para que vocês possam estar estudando, pois a gente só aprende praticando. E aí, se você quer me ver respondendo alguma questão onde você teve dúvida, comenta aí embaixo, certo? A questão que você quer que eu esteja resolvendo, e aí a gente vai estar tentando fazer um vídeo aí nas próximas aulas, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e até a próxima aula.